Os portões do cemitério do Morumbi rangeram quando Henrique Cavalcante os abriu. Julho em São Paulo trazia aquele frio que se instalava nos ossos. Ele apertou o buquê de margaridas brancas contra o peito. 2 anos desde que enterrara Isabela. Seus passos no cascalho eram automáticos agora. Esquerda, no Anjo de Mármore. Direita, no mausoléu dos Oliveira. Direto ao túmulo branco de sua filha. Ele parou. Alguém já estava lá. Um menino magro, roupas grandes demais, ajoelhado diante da lápide. Seus ombros tremiam com soluços enquanto colocava uma margarida amarela amassada sobre o mármore. Eu voltei. Bela, o menino sussurrou. Eu prometi que nunca ia esquecer você. A garganta de Henrique se fechou. Quem é você? O menino se virou assustado, olhos castanhos arregalados de medo. Eu sou Davi. Desculpa, senhor, eu já vou embora. Espera, como você conhecia minha filha? Os olhos do menino se encheram de lágrimas. A Bela era minha melhor amiga, minha única amiga de verdade. A gente se via todo dia no parque. Ela disse que a gente era irmão, irmão do coração. Henrique sentiu o chão se mover. Irmãos, Isabela nunca mencionara um amigo chamado Davi, nunca falara de um menino de rua. Isso é impossível. Minha filha nunca falou sobre você. Davi abaixou a cabeça. Envergonhado, ela queria contar para o senhor. Ela falava sempre que ia me levar para conhecer o papai dela, mas ela nunca teve a chance. Sua voz se dissolveu em soluços. Henrique sentiu algo rachar em seu peito. Eu tenho uma foto, Davi disse de repente, enfiando a mão no bolso. A Bela me deu. A fotografia estava amassada e desbotada. Mostrava Isabela sorrindo, abraçada ao menino, ambos molhados ao lado da fonte do Ibirapuera. Alegria pura capturada em um momento congelado. Henrique virou a foto com mãos trêmulas, a inscrição no verso, na caligrafia infantil de Isabela, fez sua visão embaçar. Papai, este é meu irmão, Davi. Eu amo ele. Por favor, cuida dele, se eu não puder mais. Beijo, Bela. O mundo girou. Henrique agarrou a lápide para se apoiar. Tudo o que ele acreditava sobre a vida de sua filha desmoronou. Onde você conseguiu isso? A Bela me deu no último dia que eu vi ela. Ela disse para eu guardar sempre, que um dia o senhor ia entender. Passos se aproximaram. Um segurança carrancudo. Ei, você não pode estar aqui. Isso não é playground para moleque de rua. Davi se encolheu. Eu não estava fazendo nada de errado. Sai, agora! Algo se acendeu no peito de Henrique, algo quente e feroz que queimou através de 2 anos de entorpecimento. Ele fica. As palavras saíram imperativas. Esse menino conhecia minha filha. Ele tem todo o direito de estar aqui. O guarda recuou, murmurando desculpas. Henrique olhou para Davi, para aquele rosto magro, aqueles olhos que carregavam tristeza antiga demais. Vendo como este garoto amava sua filha o suficiente para atravessar uma cidade inteira só para colocar uma flor murcha em seu túmulo, Davi, eu preciso que você me conte tudo, tudo sobre você e a Isabela. Você pode fazer isso. O menino assentiu, secando os olhos. Eu posso contar tudo, senhor. A Bela sempre dizia que o senhor era o homem mais bom do mundo. Ela estava certa. Henrique fechou os olhos, sentindo a pergunta perfurar a armadura ao redor de seu coração. Eu não sei, Davi, mas eu vou tentar ser, por ela, por você. Eu prometo que vou tentar. Ele estendeu a mão. Após hesitação, Davi a pegou. Sua palma pequena e calejada, áspera de uma vida que Henrique não conseguia imaginar. Vem, vamos sair desse frio. Vamos para algum lugar quente, te dar algo para comer, e você vai me contar sobre minha filha. Enquanto caminhavam juntos, um bilionário em terno sob medida e uma criança de rua em roupas emprestadas, Henrique olhou para trás uma vez. O mármore branco captou a luz da tarde, e ao lado do buquê caro, aquela margarida amarela amassada parecia perfeita. No estacionamento, Henrique abriu a porta do Mercedes. Davi hesitou, olhando para o interior de couro como se pudesse mordê-lo. Tudo bem, entra.
Enquanto o menino subia no assento, Henrique captou um vislumbre no retrovisor. Um sedã preto estacionado 3 fileiras atrás, vidros escurecidos, motor ligado. Ele tinha visto aquele carro ali antes. Henrique arquivou a observação, algum instinto formigando, mas agora tinha preocupações mais imediatas. Tinha um menino que conhecia os segredos de sua filha, um menino que Isabela amou o suficiente para chamar de irmão, um menino que ela pediu que ele protegesse. Pronto, Henrique perguntou, ligando o motor. Davi assentiu, agarrando o cinto de segurança. Para onde a gente vai? Para algum lugar onde a gente possa conversar, algum lugar seguro. Enquanto saíam do cemitério, os faróis do sedã preto piscaram atrás deles, mas Henrique estava olhando para a estrada à frente, vendo o reflexo de Davi no vidro, vendo seu próprio rosto no espelho, vendo, pela primeira vez em 2 anos, algo além do vazio encarando de volta. Ele viu propósito, e isso mudava tudo. A padaria perto do Parque Ibirapuera cheirava a pão quente e café forte. Davi comeu devagar, saboreando cada mordida do pão de queijo, com a disciplina de quem não sabe quando virá a próxima refeição. Me conta como você conheceu a Isabela. Henrique disse baixinho. O rosto de Davi se transformou. Iluminado pela memória, foi no Ibirapuera, quase 3 anos atrás. Eu estava fugindo de uns meninos maiores, caí e machuquei o joelho muito feio. Foi quando a Bela me achou. Ele tocou o joelho distraidamente. Ela não teve medo de mim. A maioria das crianças ricas olham pra gente como sujeira, mas a Bela não. Ela amarrou um lenço no meu joelho, dividiu o lanche dela comigo, a gente sentou perto do lago e conversou. Cada palavra atingia Henrique como um soco. Depois daquele dia, a gente combinou de se encontrar todo dia no mesmo lugar. 3 horas da tarde, perto do lago, e a gente ia todo dia, quase 2 anos. 2 anos. Henrique se inclinou para a frente. O que vocês faziam juntos? Tudo. A gente brincava de pique-esconde, subia em árvores, alimentava os patos. A Bela me ensinava a ler. Ela disse que quando eu fosse morar com vocês, ela ia me ensinar direitinho. Morar com a gente. O pulso de Henrique acelerou. Ela falava sempre, disse que ia pedir para o senhor me adotar, que a gente ia ser irmão de verdade. Ela tinha tudo planejado. Lágrimas queimaram os olhos de Henrique. Sua filha havia planejado isso. Havia querido trazer este menino para casa. E ele nunca soube, porque ela nunca me contou. Davi abaixou a cabeça. Por minha causa, eu tinha medo que o senhor não gostasse de mim, que achasse que eu não era bom o suficiente, se eu não tivesse pedido para ela esperar. Talvez ela ainda estivesse viva. Não, Henrique agarrou as mãos do menino. Nada disso é sua culpa, você me ouviu? Nada. Davi soluçou, e Henrique o puxou para um abraço. O menino se agarrou a ele com desespero. Chorando no ombro do terno caro, ela te amava muito. Henrique sussurrou. E se minha filha te amava, então você merece ser amado. Você sempre mereceu. Do outro lado da padaria, Marina Andrade observava. Ela reconheceu Henrique, o bilionário daquela gala beneficente. Aquele cujos olhos continham vazio profundo, mas hoje aqueles olhos pareciam diferentes, molhados de lágrimas, mas também vivos. Marina fez uma nota mental para entrar em contato. Algumas situações requeriam orientação profissional. Enquanto isso, na Avenida Faria Lima, Rodrigo Mendes encarava seu computador. O alerta de mídia social havia tocado. Uma foto de Henrique Cavalcante abraçando um menino de rua. Rodrigo deu zoom no rosto do menino. Davi Ferreira, filho de Célia Ferreira, a secretária que havia feito perguntas demais. Merda, ele murmurou, pegou seu telefone e ligou. Preciso de vigilância. Henrique Cavalcante e um menino de 7 anos chamado Davi Ferreira. Cada movimento. E descubra o que aconteceu com os pertences de Célia Ferreira depois que ela morreu. A porta do escritório se abriu. Patrícia Cavalcante entrou jogando uma revista na mesa. A manchete gritava: bilionário enlutado faz amizade com criança de rua, luto ou complexo de Salvador.
É patético, Patrícia disse. Henrique bancando o paizão substituto. Precisamos ser estratégicos. Rodrigo respondeu calmamente. Plantar dúvida, questionar os motivos do menino. Henrique vai recuar sozinho. Depois que ela saiu, Rodrigo abriu outro arquivo, fotos de Isabela no parque. Fotos que mostravam, em vários quadros, um menino magro brincando por perto. Davi estava lá o tempo todo. A amizade era real, o que significava que o menino podia saber coisas. Podia ser perigoso. Rodrigo havia matado antes, primeiro arranjando o acidente que deveria ter eliminado Henrique, depois o assalto que silenciou Célia. Ele faria novamente se necessário. A questão era se o menino valia aquele risco. Rodrigo ficou em sua janela, olhando São Paulo se estender abaixo, em algum lugar lá fora. Henrique estava tomando decisões que poderiam desvendar tudo. E Rodrigo estaria observando, sempre observando. 3 semanas depois, Henrique levou Davi ao Parque Ibirapuera. Eles haviam estabelecido uma rotina, 3 visitas por semana. Cada uma trazendo Henrique um pouco mais perto de entender quem Isabela havia sido. Ali, Davi apontou para uma figueira enorme. A Bela subia até aquele galho. Ela não tinha medo de nada. Eles caminhavam devagar quando gritos ecoaram. Uma multidão se formou perto do lago. Tem alguém na água, uma criança. Davi estava correndo antes que Henrique pudesse reagir. Uma menininha se debatia no lago, a corrente a carregando para a água mais profunda. Sua mãe gritava na margem. Ninguém estava se movendo, todos congelados, exceto Davi. O menino chutou seus tênis e mergulhou, cortando a água com braçadas fortes. Alcançou a menina em segundos, puxando-a de volta. Henrique entrou na água até a cintura, pegando a menina primeiro, depois oferecendo sua mão a Davi. A mãe colapsou sobre sua filha, soluçando. Pessoas aplaudiram. Um fotógrafo se aproximou. Posso tirar uma foto, garoto? Você é um herói. Davi, tremendo, apenas deu de ombros. Ela estava em perigo. Não podia deixar ela se afogar. Henrique se ajoelhou. Você podia ter se machucado. Por que fez isso? Davi olhou para ele com aqueles olhos velhos. A Bela teria feito. Ela sempre dizia que a gente tem que ajudar quem precisa, não importa o que custe. Então eu faço também. Naquele momento, Henrique entendeu por que Isabela havia amado este menino. Davi possuía algo raro, uma coragem selfless, uma bondade instintiva que riqueza nunca poderia comprar. No dia seguinte, 3 jornais publicaram: Menino herói salva criança no Ibirapuera. O telefone de Henrique explodiu. Patrícia ligou furiosa. Que história é essa de você andar com um menino de rua? Vai manchar a reputação da família. Esse menino salvou uma vida hoje. Henrique respondeu firmemente. Ele foi o melhor amigo da nossa filha. Não fale dele assim. Rodrigo ligou em seguida, voz suave com falsa preocupação. Exposição pública pode ser problemática, Henrique, especialmente envolvendo crianças vulneráveis. Depois de desligar, Henrique sentiu algo errado no tom de Rodrigo. Ele pegou o telefone novamente. Fábio, preciso que você investigue tudo sobre Davi Ferreira e sua mãe, Célia. E enquanto isso, investigue também o acidente da minha filha. Algo não está certo. Eu preciso saber a verdade. O primeiro passo foi dado. A verdade começaria a emergir. E os inimigos nas sombras começariam a se movimentar. Em seu escritório, Rodrigo encarava a mesma foto do jornal. Mandíbula apertada. O menino estava se tornando famoso, visível, protegido. Simples eliminação. Não era mais opção. Ele teria que ser mais criativo, mais cruel, mais completo. Rodrigo começou a fazer ligações para advogados, para assistentes sociais que havia comprado, para pessoas que sabiam armar burocracia. Se não podia silenciar o menino com violência, o destruiria com a lei, e no sistema legal labiríntico do Brasil, esse tipo de destruição podia ser permanente. O jogo havia mudado.
Mas Rodrigo Mendes nunca havia perdido um jogo que importasse. Não pretendia começar agora. Chuva martelava as janelas, enquanto Fábio Nunes espalhava documentos pela mesa de Henrique. Quase meia-noite. Você não vai gostar disso, Fábio disse. Nada disso. Me conta. Célia Ferreira trabalhou como secretária para Patrícia por 3 anos, 6 meses antes de morrer. Ela mudou. Paranoica. Disse a vizinhos que havia descoberto algo errado no trabalho. 3 semanas depois de pedir demissão, foi morta em um suposto assalto. Mas nada foi roubado. Apenas seus documentos pessoais foram revirados. O estômago de Henrique gelou. Você acha que ela foi assassinada deliberadamente? Acho que alguém estava procurando algo que ela tinha e a matou para garantir silêncio. Fábio puxou outro arquivo. Sobre o acidente da Isabela. Falei com o mecânico que examinou os destroços. Extraoficialmente, ele disse que o corte nos freios era limpo demais, muito preciso para ser desgaste natural. O que você está dizendo? Estou dizendo que alguém pode ter sabotado seu carro. E considerando que Isabela não deveria estar nele, ela ficou doente, Henrique sussurrou. Eu decidi levá-la ao médico. Ela insistiu em ir no meu carro. A realização o esmagou. Se o carro foi sabotado, o alvo era você. Isabela morreu no lugar errado. O copo se estilhaçou em sua mão. Ele não sentiu o corte, só sentiu o peso esmagador. Alguém tentou matá-lo e matou sua filha. Quem? A palavra saiu como rosnado. Tanto Célia quanto Isabela conectam a sua empresa. Célia trabalhava para Patrícia. Você é o CEO, alguém com conhecimento profundo. Rodrigo, Henrique sussurrou. Rodrigo Mendes, ele é o CFO, tem acesso a tudo. Então encontramos provas. Mas cuidado, se ele descobrir que estamos investigando, reagirá. Pessoas assim não hesitam. Eu vou proteger Davi, custe o que custar. Depois que Fábio saiu, Henrique ligou para Marina. Preciso trazer Davi para morar comigo. Imediatamente, como faço isso legalmente. Guarda temporária se provar que o ambiente atual é inadequado. Então vamos fazer isso amanhã. Henrique, o que aconteceu? Descobri que minha filha pode ter sido assassinada. E o menino que ela amava pode estar em perigo. Não vou perder outra criança. Então lutaremos juntos, mas seja muito cuidadoso. Henrique olhou para a foto de Isabela. Eu prometo, minha filha, vou descobrir a verdade. Vou proteger Davi, e quem fez isso vai pagar. Longe dali, Rodrigo fazia sua ligação final. Acelere tudo, documentos, contatos legais. Vamos destruir qualquer chance de Henrique ficar com aquele garoto. E se falhar, garantiremos que o menino se torne um problema que ninguém quer resolver. Ele sorriu friamente para seu reflexo. Guerra declarada. E em guerras sempre há baixas. A carta chegou às 8 da manhã. Henrique leu, o rosto perdendo cor. Estão proibindo o contato. Ele disse, ordem judicial. Não posso ver Davi até a avaliação psicológica determinar minha aptidão para interagir com menores. Marina escaneou o documento. Isso é coordenado. Alguém apresentou múltiplas denúncias, questionando sua estabilidade, alegando manipulação, até sugerindo aliciamento. Rodrigo, Marina fez ligações, mas 1 hora depois tinha só más notícias. Cada contato tinha conflitos de agenda, juízes indisponíveis, portas fechadas. Alguém está me bloqueando. Este nível de coordenação exige dinheiro e influência. Quanto tempo dura essa ordem? Mínimo 2 semanas, mas podem estender indefinidamente. Davi vai achar que eu o abandonei. E estava certo naquela tarde, Davi esperou no ponto de encontro. Ninguém veio. Ele esperou 2 horas antes de voltar ao cortiço. Confusão e mágoa pesadas. No 4º dia, seu tio riu cruelmente. Aquele homem rico já esqueceu de você. Eu te disse, gente como ele não se importa com lixo como a gente. Você não é nada, garoto. Davi não chorou. Apenas segurou a foto de Isabela e sussurrou. Você estava errada sobre ele. Henrique estava enlouquecendo. Violou a ordem 2 vezes. Passando pela escola de Davi, estacionando fora do cortiço.
Marina teve que contê-lo. Você vai piorar as coisas. Temos que jogar pelas regras tempo suficiente para mudá-las. No 8º dia, Márcia Silva ligou. Senhor Cavalcante, é Márcia, babá da Isabela. Preciso falar com o senhor. Encontraram-se num café. Márcia parecia mais velha, desgastada. 2 dias antes do acidente, Isabela me deu um envelope lacrado, disse para entregar ao senhor se algo acontecesse com ela. Quando Patrícia me demitiu, mandaram empacotar minhas coisas. O envelope desapareceu. O coração de Henrique disparou. Você lembra de algo sobre ele? Envelope grosso. Isabela havia escrito na frente. Para papai, importante. Alguém o havia pegado, alguém com acesso aos pertences de Márcia. Henrique chamou reunião com Fábio e Marina. Isabela deixou evidências. Alguém pegou, alguém que sabia que era perigoso. Rodrigo estava em sua casa frequentemente. Fábio notou. Durante o período após a morte de Isabela, antes de continuarem, o telefone de Henrique tocou, número desconhecido. Senhor Cavalcante, meu nome é Antônio Ferreira. Sou avô do Davi. Precisamos conversar. Encontraram-se numa rodoviária em São Miguel. O velho carregava uma caixa de papelão. Guardei essas coisas depois que minha filha morreu. Não confiei na polícia. Ele abriu a caixa dentro, cadernos e papéis. Célia manteve registros. Depois que ficou com medo, começou a documentar tudo. Ela escondeu isso na biblioteca dentro de Dom Casmurro. Henrique pegou o caderno. Página após página detalhava irregularidades financeiras e nas margens um nome aparecia repetidamente. Rodrigo Mendes, tem mais. Antônio puxou uma carta lacrada. Para Davi, ela escreveu 2 dias antes de morrer. Henrique leu a letra apressada de Célia. Meu filho, se está lendo isso, eu me fui. Descobri coisas que homens poderosos querem esconder. Documentei tudo. Mas tenho medo que não seja suficiente, Davi. Você merece segurança e amor. Confie nas pessoas gentis. Nem todas as pessoas ricas são más. Te amo para sempre, mamãe. Henrique fez cópias de tudo, enviou para 3 advogados, fotografou e carregou na nuvem. E então fez algo que havia jurado não fazer. Violou a ordem de contato às 2 da manhã. Dirigiu ao cortiço, bateu até o tio de Davi atender, bêbado e furioso. Preciso ver Davi, 5 minutos. Henrique ofereceu R$ 5.000, ganância venceu. Davi estava acordado, segurando a fotografia. Quando viu Henrique, seu rosto se desfez. Você me deixou. Henrique se ajoelhou no chão imundo. Eu não te deixei, eles não me deixam te ver. Pessoas ruins estão nos separando, mas estou lutando. Prometo, estou lutando. Eu não entendo. Eu sei, mas Davi... Sua voz se intensificou. Sua mãe foi corajosa. Ela descobriu algo ruim, tentou te proteger. E Isabela te amava o suficiente para querer você em nossa família. Ambas queriam que você estivesse seguro. Você consegue ser corajoso. Eu posso tentar. É tudo que eu peço. Henrique o puxou num abraço feroz. Não desista de mim. Eu vou voltar para você. Eu juro. Quando os 5 minutos terminaram, Henrique desceu as escadas com lágrimas no rosto e aço na espinha. As regras haviam mudado. Se Rodrigo queria guerra, teria. Mas desta vez, Henrique tinha munição. E verdade, uma vez liberada, destruía até as mentiras mais cuidadosamente construídas. A Biblioteca Pública de São Miguel Paulista cheirava a papel velho às 3 da manhã. Henrique, Marina, Fábio e Antônio ficaram diante das prateleiras. A bibliotecária noturna, persuadida com dinheiro e uma história sobre o último desejo de parente moribundo, ela disse Dom Casmurro. Antônio repetiu, dedos deslizando pelas lombadas. Ninguém termina aquele livro. Marina puxou uma cópia desgastada. Quando abriu, papéis dobrados caíram em suas mãos como folhas secas. Os documentos eram explosivos, extratos bancários mostrando transferências da Cavalcante Empresarial para empresas fantasmas no Panamá e Cayman.
E-mails entre Rodrigo e contadores discutindo soluções criativas para mover dinheiro sem detecção. Planilhas detalhando 18 meses de roubo sistemático, milhões desviados através de fornecedores falsos e contratos fantasmas. Mas o mais condenador era o relatório datilografado, autenticado num cartório da periferia. Célia havia documentado tudo: datas de reuniões, conversas ouvidas, padrões suspeitos. Na última página, uma frase devastadora: "Se algo acontecer comigo, é porque homens poderosos protegem seus segredos com violência." Jesus, Fábio respirou. Isso manda Rodrigo para a prisão por 20 anos. Isso explica por que ela morreu. Henrique disse. Voz oca, precisamos nos mover. Fábio já puxava o telefone. Se Rodrigo sabe, ele já sabe, Henrique interrompeu. Por que mais bloquearia nossa custódia? Estavam no estacionamento quando os instintos de Fábio dispararam. Olha, um sedã preto na rua, motor ligado, vidros escurecidos, o mesmo que havia seguido Henrique antes. Porta dos fundos, agora. Correram pela saída traseira, se amontoando no Honda de Marina. Ela dirigiu como treinada, cortando ruas residenciais estreitas, enquanto Fábio observava os espelhos. Eles estão nos seguindo. A perseguição foi breve, mas aterrorizante. O sedã tentando encurralá-los. Marina assumindo riscos em cruzamentos. Antônio agarrando a porta com determinação sombria, quando um caminhão de entrega saiu inesperadamente, forçando o sedã a frear. Marina acelerou através de um labirinto de ruas laterais até perderem os perseguidores. Terminaram na mansão de Henrique, todos tremendo. O carro de Marina tinha lanterna rachada e pintura arranhada, preços pequenos por suas vidas. Isso escalou, Fábio disse, aceitando o uísque. Rodrigo enviou pessoas. Ele sabe que temos algo. Antônio, silencioso durante a perseguição, finalmente falou. Minha neta morreu por causa disso. Meu neto vive com medo. Se usar isso pode pará-lo. Então use. Já perdi tudo que importava, exceto Davi. Henrique olhou os documentos espalhados. Evidência de crimes, prova de conspiração, meios para destruir Rodrigo Mendes, mas também um alvo nas costas de todos. Fazemos cópias, múltiplas cópias, distribuímos para diferentes advogados, jornalistas. Tornamos impossível destruir as evidências destruindo a gente. E depois, vamos a público. Tudo antes que Rodrigo se reagrupe. Ao amanhecer, implementaram o plano. Cópias em 3 escritórios de advocacia. Digitalizações em nuvem criptografada. Pendrives enviados por correio. Então Henrique fez a ligação que mudaria tudo. Laura Teixeira, a jornalista investigativa mais respeitada do Brasil, atendeu às 7 da manhã, já acordada. Já cética, senhor Cavalcante, por que está ligando? Porque tenho prova de que meu sócio assassinou minha filha de 5 anos e uma mãe solteira para encobrir crimes financeiros, e estou dando acesso exclusivo a tudo. Silêncio. Então estarei aí em 1 hora. A entrevista levou 3 horas. Laura foi minuciosa, impiedosa, brilhante. Revisou cada documento, fez perguntas que cortavam até o osso, verificou detalhes com o instinto de quem sabia identificar mentiras. Quando se recostou, sua expressão estava sombria. Se metade disso for verdade, é a maior história de crime corporativo do ano. Mas entenda, uma vez que eu publique, não tem volta. Sua vida será examinada sob microscópio. Está preparado? Henrique pensou na risada de Isabela, na coragem de Davi, na documentação de Célia. Publique tudo! A história estourou ao meio-dia seguinte. A manchete gritava em cada site. Bilionário acusa sócio de lavagem de dinheiro e assassinato de filha de 5 anos. A reação foi instantânea e massiva. Em horas, a Polícia Federal abriu investigação. Rodrigo foi convocado. Ações da Cavalcante Empresarial despencaram. Redes sociais explodiram. Alguns apoiando Henrique, outros acusando-o de difamação nascida do luto. Nos jardins,
Patrícia assistiu às notícias com um horror crescente. Ela estava dormindo com Rodrigo há 6 meses. Havia acreditado em sua versão. Agora, vendo evidências expostas, vendo o nome de Isabela em manchetes ao lado de sabotagem e assassinato, algo dentro dela se estilhaçou. Ela ligou para Laura Teixeira. Voz quebrando. Preciso fazer uma declaração sobre Rodrigo, sobre minha filha, sobre tudo que deveria ter visto. Sua confissão televisionada 2 dias depois foi devastadora. Patrícia admitiu ser mãe terrível, ter negligenciado Isabela, ter sido manipulada. Ela chorou na câmera, implorando perdão de uma filha que não podia ouvi-la. Opinião pública mudou. A narrativa virou de vingança de bilionário para pai buscando justiça. Mas Rodrigo não se rendia. Contratou a equipe jurídica mais cara de São Paulo. Realizaram conferências questionando a autenticidade dos documentos, sugerindo que Henrique fabricara evidências, plantaram histórias, chamaram favores de juízes, mobilizaram cada recurso que riqueza podia comprar. A batalha se desenrolou em tribunais e redações. Feia, pública, brutal. Davi assistiu de seu cortiço, vendo Henrique na televisão. Não entendendo a complexidade, mas entendendo uma coisa. O homem não o havia abandonado. Ele estava lutando. Mas a pressão sobre aliados de Henrique era imensa. Dr. Antônio encontrou seu prédio vandalizado. Marina recebeu oferta de R$50 mil para reconsiderar seu envolvimento. O carro de Fábio foi arrombado. Aviso deixado, recue. Nenhum deles recuou. A audiência preliminar veio 2 semanas após publicação. O tribunal estava lotado. Henrique sentou com sua equipe, exausto, mas determinado. Rodrigo entrou usando terno perfeito, expressão calma, quase divertida. Ele parecia um homem que havia enfrentado desafios antes e vencido. Sua confiança era inquietante. Quando procedimentos começaram, os olhos de Rodrigo varreram a sala, pousaram em Davi, que sentava no fundo com Antônio. Marina havia conseguido trazê-lo apesar das restrições, argumentando seu direito de testemunhar justiça por sua mãe. A expressão de Rodrigo não mudou. Mas quando passou pelo menino, ele se inclinou perto o suficiente para que apenas Davi ouvisse. Você deveria ter ficado invisível, garoto. As palavras eram gelo, ameaça e promessa. A mão de Davi encontrou a de seu avô, apertando forte, mas ele não desviou o olhar, porque Isabela o havia ensinado a ser corajoso e coragem. Davi estava aprendendo. Não era ausência de medo, era manter sua posição quando monstros sorriam em tribunais. Quando homens poderosos sussurravam ameaças, quando o mundo parecia projetado para esmagar os pequenos, coragem era sobreviver mesmo assim. E naquele dia, naquele tribunal, Davi sobreviveu. Todos eles sobreviveram. Por enquanto, a batalha estava apenas começando. Mas pela primeira vez, eles tinham armas iguais, tinham verdade, tinham evidências, tinham uns aos outros, e às vezes isso era suficiente para mudar o jogo. A evidência era irrefutável. Contadores forenses federais confirmaram a autenticidade dos documentos de Célia em 1 semana. Rastros de dinheiro traçados, empresas fantasmas expostas, contas congeladas. A arquitetura de roubo de Rodrigo colapsou sob escrutínio profissional como casa de areia, mas acusações de assassinato eram mais difíceis, evidências circunstanciais na maioria, suspeitas fortes apoiadas por motivo e oportunidade, mas nada definitivo. Um bom advogado, e Rodrigo tinha vários, poderia criar dúvida razoável, até que o mecânico se apresentou. Jorge Silva havia examinado os destroços do carro de Henrique 2 anos atrás. Havia escrito relatório declarando falha mecânica. Havia sido pago, silenciosamente, para ignorar certas inconsistências. A culpa o corroía desde então, até sua filha adolescente perguntar enquanto assistia às notícias: Pai, você mentiu sobre o acidente daquela menininha.
Ele olhou para o rosto de sua filha e não conseguiu mentir novamente. Jorge entrou numa delegacia com suas anotações originais, as que havia escrito antes do consultor de Rodrigo convencê-lo a revisá-las. Notas descrevendo cortes na linha de freio muito precisos, muito deliberados, notas sobre pressão e subornos, seu testemunho, entregue aos promotores com lágrimas no rosto. Abriu o caso. Mais testemunhas surgiram. Um contador que Rodrigo demitira 3 anos atrás, ameaçado ao silêncio. Uma secretária que ouvira ligações sobre resolver o problema Cavalcante. Um motorista pago para monitorar a agenda de Henrique. A conspiração se desenrolou como fio puxado de suéter. Rodrigo Mendes foi preso no aeroporto de Guarulhos, tentando embarcar para Dubai. A filmagem passou em cada canal. O empresário bilionário algemado, terno amarrotado, máscara arrogante finalmente rachando para revelar pânico. Seu interrogatório vazou em dias. O vídeo mostrava homem diferente do executivo suave que São Paulo conhecia. Este Rodrigo era desesperado. Calculista, tentando barganhar sentenças reduzidas, admitindo crimes financeiros enquanto insistia que mortes eram consequências não intencionais. O carro era para Henrique, ele disse na câmera. Voz plana. A menina estar lá foi azar, puro acidente, nunca quis machucar uma criança. A confissão foi reproduzida em repetição. Brasil assistiu, horrorizado, enquanto Rodrigo Mendes descrevia casualmente morte de Isabela como dano colateral. Henrique assistiu sozinho em seu escritório às 2 da manhã. Uísque na mão, quando Rodrigo disse nunca quis machucar uma criança. Ele jogou o copo na tela, estilhaçou, uísque caro escorrendo pela parede como sangue. Ele não havia chorado desde que enterraram Isabela. Mas agora, sozinho no escuro, soluços se arrancaram dele. Raiva e luto e alívio entrelaçados em algo primal. Por sua filha que morrera em seu lugar. Por Célia assassinada por saber demais. Por Davi que perdera sua mãe para a ganância. Então ouviu voz pequena da porta. Henrique, Davi estava ali em pijamas emprestados. Marina finalmente havia assegurado custódia emergencial e Henrique trouxera o menino para casa 3 dias atrás. Olhos da criança arregalados de preocupação. Eu ouvi vidro quebrando. Você tá machucado. Henrique não conseguia falar, apenas abriu os braços. Davi correu e se agarraram um ao outro no chão daquele escritório arruinado. Ambos chorando, 2 almas unidas por perda compartilhada e sobrevivência. Acabou. Henrique sussurrou no cabelo do menino. Ele confessou. Acabou. Isso significa que ele vai para a cadeia. Sim. Bom. Ele deveria, pela sua filha, pela minha mãe, por todo mundo. Ficaram assim até o sol nascer, 2 silhuetas contra a luz crescente. O julgamento se moveu rapidamente após confissão. Advogados de Rodrigo tentaram minimizar acusações, argumentando capacidade diminuída, perturbação emocional, mas evidência era avassaladora, indignação pública ensurdecedora, 24 anos por homicídio culposo, lavagem de dinheiro, conspiração e obstrução. Não suficiente para trazer os mortos de volta, mas suficiente para removê-lo do mundo por muito tempo. Na sentença, Rodrigo pediu para falar com Henrique. Seu advogado entregou a mensagem como ramo de oliveira. Henrique recusou sem hesitação. Algumas pessoas não merecem perdão, ele disse a Marina. Apenas merecem consequências. Mas se destino de Rodrigo trouxe satisfação sombria, transformação de Patrícia trouxe algo mais complexo. Ela havia se matriculado em terapia intensiva, 3 vezes por semana, trabalhando negligência, superficialidade, falha como mãe. O processo era feio e doloroso. Não havia redenções fáceis. Ela pediu para ver Davi, não para reivindicar direitos, não tinha nenhum, mas para se desculpar, reconhecer mágoa que sua negligência causara, mesmo que indiretamente. Marina arranjou o encontro cuidadosamente, preparando Davi,
garantindo que ele entendesse que podia recusar, que não devia nada a essa mulher. Mas Davi, em sabedoria além dos anos, concordou. Encontraram-se num parque numa tarde de sábado. Patrícia chegou usando roupas simples, sem joias, parecendo menor sem sua armadura de riqueza. "Oi, Davi", ela disse suavemente, sentando no banco ao lado dele, enquanto Henrique e Marina observavam à distância. "Obrigada por concordar em me ver. Tudo bem. Eu queria te dizer que sinto muito pela forma como tratei a Isabela, por não ver o quão especial ela era, o quão especial sua amizade com você era. Vocês dois mereciam melhor. Ela merecia mãe de verdade. E você merecia." Voz quebrou. "Você merecia que ela continuasse viva." Davi ficou quieto por longo momento, observando patos no lago. A Bela costumava dizer que todo mundo merece segunda chance se realmente estiver disposto a mudar. Ele finalmente disse: "Você está... Estou tentando todo dia, é difícil, mas estou tentando. Então eu acho que ela ia querer que eu acreditasse em você." Lágrimas de Patrícia caíram livremente. Ela não tentou abraçá-lo. Não presumiu proximidade não conquistada, apenas sentou ao lado dele, observando os patos, duas pessoas conectadas por perda e arrependimento. Quando se separaram, Patrícia disse a Henrique que estava deixando São Paulo, começando de novo em outro lugar, tentando se tornar alguém de quem Isabela não teria se envergonhado. "Eu não te perdoo", Henrique disse sem rodeios. "Não espero que perdoe", Patrícia respondeu. "Eu não me perdoo, mas talvez algum dia, talvez eu faça bem suficiente para equilibrar mesmo que uma fração do mal." Ela partiu na semana seguinte. Nunca a viram novamente, mas 6 meses depois, Henrique recebeu doação anônima para a fundação estabelecida em nome de Isabela, fundação ajudando crianças vulneráveis na periferia de São Paulo. A quantia era significativa. A nota dizia apenas: "Para as crianças que ela amou." Ele suspeitou da fonte, mas nunca confirmou. Alguns gestos existiam no espaço entre perdão e responsabilidade, e isso era suficiente. A vitória legal trouxe mudanças práticas, com Rodrigo preso e ninguém contestando custódia. O juiz concedeu a Henrique tutela completa de Davi. A papelada foi processada com velocidade sem precedentes. Davi se mudou para a mansão permanentemente. Seu quarto foi decorado com estrelas no teto, prateleiras cheias de livros, mesa para lição de casa. Na parede principal, Henrique havia emoldurado aquela foto de Davi e Isabela. Sorrindo e molhados ao lado da fonte, embaixo, uma placa dizia: "Irmãos do Coração." Doutor Antônio visitava diariamente. Márcia foi recontratada, não como empregada, mas como família. Marina transitou de advogada defensora para a parte genuína de suas vidas. Ela e Henrique navegando relacionamento construído em propósito compartilhado. Vida encontrou novo ritmo, não perfeito. Trauma não cura tão limpo, mas melhor, real, construído em verdade em vez de silêncio. 6 meses transformaram tudo. Davi cresceu 5 centímetros, ganhou peso saudável, e seus olhos, aqueles que haviam visto demais, começaram a carregar risadas tão frequentemente quanto sombras. Ele se destacou na escola particular, devorando livros com fome de alguém compensando o tempo perdido. Henrique reestruturou sua vida, delegou mais na Cavalcante Empresarial, que prosperou sob nova liderança financeira, compareceu às reuniões de pais, aprendeu a cozinhar refeições simples, porque Davi gostava de café da manhã juntos, foi à terapia e trabalhou sua culpa sobre Isabela. "Não posso trazê-la de volta", ele disse a Dera Santos, "mas posso honrar o que ela queria, posso ser o pai que ela merecia, para o irmão que ela escolheu." Marina se mudou para a casa de hóspedes na propriedade. Por conveniência, ela alegou. Embora todos reconhecessem o relacionamento se aprofundando, ela era paciente, entendendo que luto não seguia cronogramas e que amor após perda era complicado. Antônio se mudou para apartamento confortável nas proximidades.
Finalmente, se aposentando de trabalho árduo como zelador, passava dias no jardim da mansão, ensinando Davi sobre plantas, contando histórias sobre Célia quando jovem e cheia de sonhos. Márcia administrava a casa com eficiência e calor, tratando Davi não como caso de caridade, mas como sobrinho a ser mimado com sobremesas extras e proteção feroz. Era o mais próximo de família que qualquer um deles havia conhecido em anos. A fundação que Henrique estabeleceu, Instituto Isabela Cavalcante, abriu instalação em São Miguel oferecendo programas pós-escola, tutoria e refeições para crianças vulneráveis. Dr. Antônio servia no conselho, Marina dirigia serviços psicológicos, até Davi ajudava às vezes, lendo para crianças mais novas, mostrando que crianças invisíveis podiam se tornar visíveis, mas perfeição permanecia elusiva. Algumas feridas não fechavam limpamente. Henrique ainda acordava às vezes às 3 da manhã, suando, convencido de que ouvia Isabela chamando nessas noites. Encontrava Davi em seu quarto. O menino também despertado por pesadelos sobre o cortiço, sobre morte de sua mãe, sobre abandono, e sentavam juntos até amanhecer. Dois sobreviventes de trauma, entendendo o que palavras não alcançavam. Terapia ajudava, tempo ajudava, amor ajudava, mas esquecer não era o objetivo. Lembrar sem se afogar. Esse era o objetivo. No que teria sido o 8º aniversário de Isabela, realizaram pequena cerimônia no cemitério. Não triste, celebratória, trouxeram suas comidas favoritas, contaram histórias sobre sua escalada destemida de árvores, cantaram músicas bobas que ela adorava. Patrícia havia enviado flores de onde quer que estivesse, lírios, caros e bonitos, o cartão dizia: "Estou aprendendo a ser melhor. Sinto muito que seja tarde demais. Com amor sempre, mamãe." Henrique as colocou no túmulo sem comentário, mas Davi notou suas mãos tremendo. "Você pode ainda estar com raiva," Davi disse baixinho. "A Bela entenderia." "Eu sei, mas também posso ter esperança de que pessoas podem mudar. Raiva é exaustiva, esperança é mais leve." Naquela tarde, deram festa na mansão. 20 crianças do instituto vieram, junto com novos colegas de Davi. A casa se encheu de barulho e risadas, e o tipo de caos que significava vida. Marina organizou jogos, Márcia supervisionou o concurso de decoração de bolo de chocolate, que terminou com mais chocolate nas crianças que nos bolos. O Dr. Antônio contou histórias exageradas, que fizeram crianças ofegarem de prazer. E Henrique, observando do pátio com um sorriso genuíno, percebeu algo. Ele estava feliz. Não a mesma felicidade de antes da tragédia. Aquela versão inocente havia se ido para sempre. Mas felicidade mais profunda. Conquistada através de sobrevivência e escolha, ele estava escolhendo alegria, escolhendo conexão, escolhendo honrar morte, celebrando vida. Davi o encontrou ali enquanto festa terminava, rosto manchado de cobertura e camisa nova já suja. "Esse foi um dia bom." "Foi. Você acha que a Bela consegue ver a gente onde quer que ela esteja?" Henrique puxou o menino para perto. Esta criança que havia se tornado seu filho em tudo, exceto a última papelada legal. "Eu acho que se amor é real, e sei que é porque sinto isso todos os dias com você, então ele não termina, não realmente. Então sim, acho que ela vê a gente, e acho que está orgulhosa do homem que você está se tornando." Davi se aninhou no abraço. "Contente? Eu também tenho orgulho de você por não desistir, por lutar por mim, por me ver quando todo mundo olhava através de mim. Você nunca foi invisível, Davi. Você só precisava de alguém para verdadeiramente olhar, enquanto noite caía e convidados partiam." Família Central se reuniu ao redor da mesa. Henrique, Davi, Marina, Márcia e Dr. Antônio haviam desenvolvido ritual, jantares de sexta juntos, sem telefones, apenas presença e conversa. Mais tarde, depois que Davi estava dormindo, Henrique trabalhou em discurso para próximo gala de caridade. Marina se juntou com 2 copos de vinho.
Sabe o que percebi hoje? Ela disse. O quê? Isabela conseguiu. O plano dela funcionou. Ela queria que Davi tivesse família. Ela queria que você tivesse propósito novamente. Ela queria que amor vencesse perda. E venceu. Ela orquestrou tudo isso, mesmo de além. Isso é notável. Henrique considerou isso verdade, se assentando sobre ele como paz. Ela era notável, 5 anos e mais sábia que maioria dos adultos. Ela viu o que importava. Ela o viu. Ele gesticulou para o quarto de Davi. E confiou em mim para ver também, eventualmente. Você não a decepcionou. Marina alcançou através da mesa, pegando sua mão. O que acontece agora que crise acabou? Henrique sorriu. A gente vive ela. A gente aparece para peças escolares e jogos de futebol. A gente tem jantares de domingo e discute sobre lição de casa. A gente constrói algo real e entediante e bonito. Parece perfeito. Sentaram em silêncio confortável. Mãos ligadas, duas pessoas que haviam se encontrado através de tragédia e escolhido construir algo melhor dos escombros. Lá em cima, Davi dormia pacificamente pela primeira vez em sua vida. Verdadeiramente pacífico. Sem medo de fome ou violência ou abandono. Seus sonhos eram sonhos bons agora. Em sua mesinha havia 2 fotografias emolduradas. Uma, Davi e Isabela ao lado da fonte, congelados em momento de amizade pura. 2, Davi suspenso entre Henrique e Marina na praia, rindo enquanto o balançavam sobre ondas. 2 famílias, um coração. Lá fora, São Paulo cintilava na noite. 10 milhões de histórias se desenrolando. 10 milhões de corações batendo, mas em uma casa no Jardim Europa, uma história havia encontrado sua resolução, não perfeita, não indolor, mas real. E no fim, talvez isso fosse suficiente, o envelope estava sobre mesa de Henrique como objeto sagrado. Papel cor creme amolecido pelo tempo, endereçado em giz de cera para papai importante. Deutre, Antônio o havia encontrado na caixa final das coisas de Célia. Quase joguei fora, mas aí vi seu nome naquela caligrafia. Eu soube. Mãos de Henrique tremeram enquanto o segurava a última comunicação de sua filha. Devo. Ele olhou para Davi. Você quer estar aqui quando eu abrir? Davi assentiu solene. Ela era minha irmã. Eu deveria saber. Sentaram-se juntos no sofá. Henrique, Davi, Marina e Antônio. Márcia se juntou, sentindo que este era momento que requeria testemunhas. Henrique quebrou o selo cuidadosamente. Dentro havia carta escrita na impressão cuidadosa de Isabela. Cada letra tomando esforço. Erros riscados e recomeçados, datada 3 dias antes do acidente, sua visão embaçou. Mas ele se forçou a ler em voz alta. Querido papai, se você está lendo isso, é porque eu não pude te contar pessoalmente. Eu sei que você fica muito ocupado, mas eu preciso escrever meu desejo mais importante. Eu conheci um menino chamado Davi. Ele não tem uma família de verdade, mas ele tem o maior coração do mundo. Eu prometi para ele que você ia cuidar dele se alguma coisa acontecesse comigo. Por favor, cumpra minha promessa. Ele é meu irmão do coração, e eu queria que ele fosse meu irmão de verdade. Eu te amo muito, e sei que você vai fazer a coisa certa. Beijos, Bela. Palavras quebraram algo dentro de todos. Voz de Henrique se fraturou na última linha. Marina chorou abertamente. Davi enterrou o rosto nas mãos, ombros tremendo, rosto desgastado de Antônio se desfez. Décadas de luto finalmente liberadas, mas havia mais. Um desenho, dobrado cuidadosamente. Henrique o abriu sobre mesa e todos encararam. A imagem mostrava 3 figuras de palito de mãos dadas em frente à casa, com o sol enorme acima. As figuras rotuladas em giz irregular. Bela que papai de Davi, corações flutuavam ao redor, estrelas enchiam o céu, e na parte de baixo, minha família de verdade. Ela desenhou. Davi sussurrou, o dia antes da última vez que vi ela. Ela me mostrou no parque, disse que ia se tornar realidade. E se tornou. Henrique conseguiu através das lágrimas, talvez não do jeito que ela imaginou.
mas se tornou. Sentaram juntos por muito tempo, passando o desenho entre eles, cada pessoa tocando o papel como se os conectasse a Isabela. Podemos guardar. Davi finalmente perguntou. Podemos emoldurar. Claro, vamos colocá-lo onde todo mundo possa ver, para lembrar, para honrar o que ela queria. Naquele fim de semana, reuniram-se no túmulo de Isabela novamente, não para tristeza, mas para reconhecimento, para a cerimônia de dizer: nós ouvimos você, fizemos o que pediu, nos tornamos a família que sonhou. Clima estava perfeito, sol de outono aquecendo o cemitério, jacarandás deixando cair flores roxas. Pequeno grupo se reuniu. Henrique, Davi, Marina, Antônio, Márcia e alguns amigos de escola de Davi. Henrique havia preparado palavras, mas se viu lutando para falar. Finalmente, simplesmente disse: Isabela, minha filha, estamos aqui para dizer que cumprimos sua promessa. Davi está seguro, ele é amado, ele está prosperando. Você sabia o que ele precisava antes de qualquer um. Você sabia o que eu precisava também. Propósito, conexão, razão para continuar vivendo. Obrigado por nos ver tão claramente, obrigado por nos unir. Sentimos sua falta todos os dias, mas não estamos nos afogando, estamos vivendo, e isso é por sua causa. Davi deu passo à frente, colocando margaridas frescas no mármore. A gente conseguiu, Bela, a gente é irmão de verdade agora. Do jeito que você queria, eu prometo que vou te deixar orgulhosa, vou estudar bastante e ser gentil e ajudar as pessoas, do jeito que você me ensinou. Obrigado por tudo, eu te amo. Marina adicionou palavras baixas. Antônio falou sobre força de crianças que veem verdade que adultos perdem. Márcia pediu desculpas por não ter protegido Isabela melhor. E então, inesperadamente, Davi puxou seu próprio desenho. Algo que fizera na noite anterior. Mostrava as mesmas 3 figuras do original de Isabela, mas mais velhas. Ele mesmo como homem crescido. Silhueta que podia ser Henrique grisalho, e entre eles Estrela brilhando forte. Ela ainda está com a gente, Davi explicou, apontando para Estrela. Ela faz parte da família também, ela sempre vai fazer. Ele colocou o desenho em moldura à prova d'água que havia preparado, encostando-a contra a lápide ao lado das flores, enquanto ficavam ali na luz dourada da tarde. Fenômeno estranho ocorreu. Dezenas de borboletas brancas de repente encheram o ar ao redor, asas captando o sol, criando efeito quase mágico. Marina, cientista no coração, sabia que era simplesmente temporada de borboletas, simplesmente coincidência. Mas observando o rosto de Davi se iluminar de admiração, observando a expressão de Henrique se suavizar em algo como paz, ela escolheu acreditar em sinais. Algumas verdades existiam além de explicação racional. Amor era uma, conexão através da morte era outra. Caminharam de volta aos carros juntos, e desta vez, quando Henrique pausou nos portões do cemitério, não foi para olhar para trás com saudade, foi para reconhecer o que havia sido, para honrá-lo, e então se virar para o que ainda estava por vir. O desenho de 3 pessoas de mãos dadas agora estava pendurado no corredor principal da mansão, profissionalmente emoldurado, iluminado com atenção cuidadosa. Cada pessoa que entrava ouvia, cada convidado ouvia a história. E abaixo da moldura, Henrique havia adicionado placa com palavras de Isabela. Minha família de verdade. Vida continuou. 8º aniversário de Davi chegou. Sua primeira festa de aniversário de verdade. Com amigos e bolo e presentes realmente para ele, ele apagou velas e fez pedido. Mas quando Marina perguntou o que havia pedido, ele sorriu misteriosamente. Eu pedi que todos que se sentem invisíveis consigam ser vistos algum dia, do jeito que vocês me viram. Henrique se matriculou em programa de certificação que Marina recomendou. Treinamento para se tornar defensor, nomeado pelo Tribunal para Crianças no sistema de acolhimento.
Se não podia salvar todos, pelo menos podia ficar ao lado deles, usar seus recursos, sua voz, Dedr. Antônio ensinou aulas de jardinagem no instituto, mostrando às crianças que beleza podia crescer de qualquer solo se dada cuidado. Márcia escreveu memória sobre seus anos cuidando de Isabela. Não para publicação, apenas para lembrar, apenas para que verdade daquela menina corajosa existisse em algum lugar permanente. E Marina e Henrique, movendo-se cuidadosamente através de paisagem, de novo amor, construído em propósito compartilhado, começaram a planejar futuro que incluía tanto honrar passado quanto criar algo inteiramente deles. Uma noite, Davi encontrou Henrique sozinho no escritório, olhando para a foto de Isabela. Você sente falta dela. Todos os dias, mas diferente agora, não é mais dor esmagadora, é terno, como cicatriz que curou, mas ainda te lembra do que aconteceu. Você acha que ela está feliz com a gente? Henrique se virou para encarar o menino, seu filho, em tudo exceto papelada final, que arquivariam no mês seguinte. Eu tenho certeza absoluta. Você é o maior presente que ela já me deu. Sua coragem, sua bondade, sua habilidade de ter esperança mesmo quando vida te deu todo motivo para não ter. Essas coisas me salvaram. Davi, Isabela sabia que salvariam. Davi atravessou sala e o abraçou ferozmente. Eu estou feliz que te encontrei, mesmo que tenha sido preciso a Bela morrer para isso acontecer. Eu ainda estou feliz. Eu também. Filho, eu também. 18 meses após julgamento, manhã do 9º aniversário de Davi, chegou com clima perfeito. O jardim da mansão havia sido transformado em carnaval, completo com pula-pulas, barracas de jogos e mesas de comida. 50 crianças encheram o espaço. Colegas de escola, crianças do instituto, amigos do futebol. Risadas ecoavam enquanto meninos se perseguiam e meninas se aglomeravam gargalhantes. Todo o caos normal da infância finalmente disponível para menino que havia passado anos demais em idade adulta prematura. Henrique ficou no pátio com Marina, observando Davi orquestrar jogo de bandeirinha com intensidade de general. O menino havia crescido. Não apenas fisicamente, embora finalmente tivesse alcançado peso saudável e ficado mais alto, mas em confiança, em segurança, na felicidade casual de alguém que havia parado de esperar por desastre. Ele está diferente, Marina observou, entrelaçando dedos com os de Henrique. O anel em sua mão esquerda captou luz do sol, platina simples. Escolhido juntos no mês passado, daquele menino aterrorizado no cemitério. Todos nós estamos, Henrique respondeu. Ele também havia mudado. Cabelo tinha mais grisalho agora, mas seus olhos estavam claros. Presentes, vivos, festa continuou com bolo, chocolate com recheio de morango, escolha de Davi, e presentes que variaram do caro ao inestimável. Mas o momento que fez todos se emocionarem veio quando Márcia apresentou seu presente. Colcha feita das roupas antigas de Isabela, cada quadrado representava memória diferente. Uniforme de futebol, vestido favorito, camisa com unicórnio que ela adorava, para que ela possa fazer parte do seu quarto. Márcia explicou. Voz grossa. Para que você não esqueça que ela é razão de você estar aqui. Davi segurou colcha como se fosse feita de ouro fiado, pressionando o rosto no tecido. Ela cheira igual a ela. Ele sussurrou. Admiração na voz. Um pouquinho como o sol e aquela loção de baunilha que ela usava. Henrique teve que se virar, dominado. Marina apertou sua mão. Alguns presentes transcendiam valor material. Conforme tarde desvanecia e convidados começaram a partir, carro preto elegante parou no portão. Henrique se tensionou instintivamente. Algumas respostas de trauma nunca desaparecem, mas relaxou quando reconheceu o motorista. Uma mulher emergiu. Levou um momento para reconhecê-la. Patrícia. Ela caminhou até portão, não tentando entrar sem permissão. Apenas ficando ali. Quando Henrique se aproximou, ela falou através das grades. Não estou aqui para atrapalhar.
Eu só queria deixar algo para aniversário do Davi, se estiver tudo bem. Se não, eu vou embora. Henrique a estudou. Ela parecia diferente, humilhada, genuína, sem polimento artificial que um dia usou como armadura. O que é? Ela segurou caixa embrulhada. Uma doação para instituto, em nome da Isabela, em nome do Davi. Não conserta nada, mas queria contribuir para o trabalho que estão fazendo para honrar o que ela começou. Após momento, Henrique abriu o portão, deixou-a entrar, ficaram desconfortavelmente na entrada, enquanto festa continuava no jardim. Como você tem estado? Melhor, mais devagar. Trabalho em centro comunitário agora. Ensinando arte para crianças, nada glamuroso, mas parece real, como se estivesse finalmente fazendo algo que importa. Isso é bom, Patrícia. Ouvi que você e Marina estão noivos. Parabéns. Obrigado. Silêncio se estendeu entre eles. Não hostil, apenas pesado com tudo que não podia ser desdito. Não espero perdão, Patrícia disse baixinho. Não mereço, mas espero que algum dia possa acreditar que estou genuinamente tentando ser melhor, que aprendi o que importa tarde demais para ajudar Isabela. Mas talvez há tempo de honrá-la. Henrique pegou o caixa. Eu acredito que você está tentando. Isso é suficiente por agora. Ela assentiu, aceitando o limite, e partiu sem pedir para ver Davi. Alguma distância era necessária. Henrique abriu o caixa mais tarde e encontrou cheque de R$500.000 para instituto, junto com pintura em aquarela de menininha soltando pipa, rosto virado para sol. Ele pendurou pintura no hall principal do instituto. Nenhuma assinatura visível, apenas imagem de alegria e liberdade. Algumas redenções aconteciam silenciosamente. Naquela noite, depois que convidados haviam ido, família central se reuniu na sala. Henrique, Davi, Marina, Márcia e DR, Antônio haviam desenvolvido ritual, jantares de sexta juntos, sem telefones, apenas presença. Davi sentou entre Henrique e Marina no sofá, colcha que Márcia fizera drapeada sobre ombros. Melhor aniversário de todos. Melhor que ano passado, Marina provocou. Ano passado haviam ido à praia, e Davi vira oceano pela primeira vez. Tipo de bom diferente. Davi decidiu diplomaticamente, fazendo todos rirem. Davi, Henrique disse, voz ficando séria. Tem mais um presente. Estávamos esperando até que todos fossem embora. Ele puxou o envelope. Oficial, legal, intimidante em sua formalidade. A adoção é final. O juiz assinou ontem, legalmente, oficialmente, de todas as formas possíveis. Você é meu filho agora, Davi Ferreira Cavalcante. O menino encarou papéis, seu novo nome impresso em fonte oficial. E lágrimas se derramaram. De verdade, para sempre. Para sempre, Henrique confirmou, puxando-o para perto. Você está preso comigo, com todos nós, somos família. Davi se virou para Marina. Isso significa que você vai ser minha mãe quando casar com ele? Olhos de Marina marejaram. Se você quiser, se estiver confortável com isso, podemos descobrir o que parece certo para você. Eu gostaria disso, quer dizer, minha mãe de verdade sempre vai ser minha mãe, mas ter segunda parece bom também. Então é isso que vamos fazer. Sentaram juntos em silêncio confortável. 5 pessoas que haviam se encontrado através de tragédia e escolhido construir algo bonito dos escombros. Mais tarde, depois que Davi finalmente fora para a cama, Henrique ficou na porta de seu quarto, observando-o dormir. O quarto era tudo que quarto de criança deveria ser. Bagunçado com brinquedos e livros, paredes cobertas com desenhos e fotos, colcha espalhada pela cama. Na mesinha havia 2 fotografias emolduradas. Uma, Davi e Isabela ao lado da fonte, congelados em momento de amizade pura. 2, Davi suspenso entre Henrique e Marina na praia, rindo enquanto o balançavam sobre ondas. 2 famílias, um coração. Henrique pensou sobre jornada que os havia trazido aqui. De cemitério numa tarde fria de julho a este quarto cheio de amor e segurança. Cada obstáculo que haviam superado,
cada momento de dúvida que haviam atravessado, cada vez que escolheram esperança sobre desespero. Obrigado, minha filha, ele sussurrou na escuridão, por ver o que eu não podia, por confiar em mim com ele, por nos dar a ambos segunda chance de família. Fechou porta silenciosamente e encontrou Marina esperando no corredor. O que acontece agora? Agora que final feliz chegou. Henrique sorriu. A gente vive ele, a gente aparece todo dia, a gente se ama através das partes difíceis e celebra as boas, a gente continua honrando Isabela, tratando cada criança invisível que encontramos como se ela importasse. Parece perfeito. Caminharam para o quarto de mãos dadas. Duas pessoas que haviam se encontrado nos escombros e construído algo sólido. Lá fora, São Paulo cintilava através da noite. 10 milhões de histórias se desenrolando, 10 milhões de corações batendo. Naquela vasta extensão urbana, inúmeras crianças ainda viviam em sombras, inúmeras famílias ainda fraturadas. Mas em uma casa no Jardim Europa, uma história havia encontrado sua resolução. Não perfeita, não indolor, mas real e conquistada e digna de cada luta. Uma família construída não em biologia, mas em escolha. Não em obrigação, mas em amor. Não em sangue, mas na determinação feroz de honrar desejo de morrer de menininha. Isabela havia visto os invisíveis. Ela havia conectado duas pessoas quebradas e confiou que elas curariam uma a outra. Ela havia orquestrado o milagre de além do túmulo. E agora, nas horas silenciosas da noite, seu legado vivia na respiração pacífica de menino que havia aprendido que valia a pena ser salvo. No sono contente de homem que havia redescoberto o propósito na batida constante do coração de família encontrada. Irmãos do coração, para sempre, a promessa de Isabela tocou seu coração. Compartilhe esta história com alguém que precisa acreditar em segundas chances. E se você já se sentiu invisível, lembre-se, você é visto, você importa, sua história é importante. O que mais te emocionou na jornada de Davi e Henrique? Conte-nos nos comentários. Cada história de esperança merece ser compartilhada. Algumas famílias são construídas não por sangue, mas por corações corajosos, o suficiente para escolher uns aos outros, quando o mundo diz que é impossível.